Compartilhar o poder com sabedoria é uma das coisas mais complexas que tem. Dizem, por exemplo, que foi o grande erro de Roma. Roma teve momentos de muita decadência, mas teve momento de grande expressão de líderes maravilhosos, como os 7 bons imperadores, que culminou com Marco Aurélio, que era um filósofo. Mas o grande problema de Roma, diz-se historicamente, que era não saber eleger os seus sucessores. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com civilizações como o Egito, que tinham um monte de critérios para escolher sucessores. Erraram também, mas de maneira mais escassa do que Roma. Como transferir o poder com sabedoria? E aí vem a questão da legitimidade, que é um dos elementos fundamentais dentro da filosofia. Como ser legítimo e transmitir ao outro um poder, sabendo que ele também detém essa legitimidade. Fico imaginando aquelas escolas antigas, como, por exemplo, a escola de Pitágoras, o Museu Pitagórico. Ele não estava interessado em quanto você conhecia para te colocar para dentro, mas a base moral sólida que você tem. Ele diz, conhecimento eu dou quando você entrar aqui. Mas base moral, se você não tiver, é complicado, viu? É difícil de construir. Hoje eu vejo, às vezes, as pessoas colocarem anúncio no jornal, emprego para quem tem uma vasta experiência no sistema tal. E não perguntam se essa pessoa é sequer honesta ou não sabem como checar. E aí esse grande conhecedor do sistema tal, em 2 tempos, vende os seus segredos empresariais e sai para fazer carreira solo ou alguma coisa desse tipo. Talvez a experiência com a plataforma tal, se fosse uma pessoa honesta, porque os honestos são muito motivados, ele aprendesse rápido, mas honestidade você não dá conta de ensinar. E a gente não sabe isso, checar a legitimidade das pessoas. Um exercício de imaginação que Platão propõe no mito de Giges, ele é bastante interessante. Platão diz que havia na Lídia um pastor de ovelhas chamado Giges, que era tido como tremendamente honesto naquela comunidade. Um dia, resumindo bastante a história, ele acha um anel, que quando ele coloca a pedra virada para dentro da mão, ele fica invisível. E ele checa isso com as pessoas à sua volta. Quando ele vira para fora o anel, ele se torna visível novamente. Aí o honestíssimo Giges, quando vira o anel para dentro da mão, entra nas casas, desrespeita as mulheres, profana os lares, rouba, mata pessoas, manipula de todos os jeitos. Quando coloca o anel para fora da mão, se torna o Giges bonzinho de sempre. Aí surge uma pergunta muito íntima. O que eu faria com esse anel de Giges na mão? Platão diz exatamente isso na continuação da história. Imagine que Giges fosse tão honesto, visível quanto invisível, e as pessoas soubessem disso. Sabe o que elas fariam? Em público, na praça, diriam que maravilhoso Giges, que homem exemplar, por medo que ele as causasse dano, prejuízo. Mas quando a última porta se fechasse atrás delas, diriam que idiota esse Giges, que otário, porque esse anel não caiu na minha mão, eu me daria super bem. E ele conclui, as pessoas não amam a ética, não amam a justiça, não amam os valores humanos. Elas fazem por medo que o outro o roube e seja mais esperto que ele. Mas se tiver o benefício da impunidade, que Giges idiota. E o pior de tudo, meus caros, é que o anel de Giges existe. Ele existe. Por exemplo, o teu pensamento. Você acha que pode pensar qualquer coisa, que isso não tem nada a ver com o que você vive. Mentira. O que você pensa é o laboratório do que você vai viver amanhã ou depois da manhã. Ainda que você não o queira, numa fresta de desatenção, aquilo que você pensa vai virar fato na sua vida. Mas você acha que é um mundo impune. Outra situação, o poder. Poder, como já falamos, às vezes quando a pessoa o detém, ela exerce ao máximo seus impulsos egoístas e brutais, porque acha que o outro não pode responder à altura. Não é assim? Quem ama a justiça? É a pergunta de Sócrates. Se você ama, você tem um bom critério para saber quem ama também, porque isso está distribuído nos detalhes da vida, em pequenos passos. E fico impressionada quando, às vezes, algumas grandes reportagens empresariais dizem que certos defeitos de caráter não são percebidos até que a pessoa chegue no topo. O que será que estão observando nas pessoas? Será que você não sabe mais dizer aquilo que diria Sócrates? Age para que eu te veja. Eu amo a justiça.
E eu sei como se comporta uma pessoa que ama a justiça. Sai de casa, vê que a plantinha eu esqueci de molhar e ela está começando a ficar sequinha. Não tem ninguém me vendo. Está dentro da minha casa. Não posso fazer isso com ela, não é justo. 1 minuto do meu tempo não é tão precioso assim que possa custar a morte de alguém. Eu vou lá e molho essa plantinha. E isso é por quê? Porque a minha consciência me exige, a minha consciência me vigia, eu sou assim. Você não sabe reconhecer alguém que comporta de uma maneira coerente, mais ou menos correspondente? Claro que sabe. Em tudo. Na maneira como uma pessoa deixa que os outros saiam do elevador antes que ela se meta a querer entrar. Na maneira onde ela sai de um toalete. Às vezes entramos num toalete que está habitualmente limpo. Quando você chega, passou um predador. Tem papel para todo lado. Bom, não fui eu que fiz, tá certo, mas eu tenho como meta de vida deixar os lugares melhores do que estavam quando eu cheguei. Portanto, eu pego um papel limpo, saio catando tudo isso e coloco na lixeira. Deixei esse ambiente um pouco melhor do que estava quando eu cheguei. A minha vida eu pretendo assim. Pretendo que ela fique um pouco melhor do que o mundo estava quando eu cheguei. Portanto, eu sou coerente em todos os momentos, isso é simbólico. Eu não sei perceber se uma pessoa é assim. É muito difícil a gente perceber no outro uma coisa que a gente não tem. Daí a legitimidade para poder fazer uma sucessão à altura e segura vem de você ser assim. Se você é, você sabe ler nas entrelinhas os pequenos atos. Uma coisa simplesinha. Maneira como esse cidadão pegou um pedaço de papel que ainda tinha o verso em branco e não sentiu piedade. Algo foi sacrificado para gerar esse pedaço de papel. Tem uma vida por trás disso. Não é possível que eu desconsidere tanto assim a vida. A maneira como trata algo que está antigo dentro de casa. Um objeto que me serviu com dignidade por tanto tempo. Maneira, às vezes, como trata até os seus animais de estimação. Olha, são muitas coisas significativas. O que eu faço quando quero saber se uma pessoa é legítima? Mando para fazer uns testezinhos no Departamento de Recursos Humanos? Você não sabe fazer sucessão, você está pior do que Roma. Porque, pelo que me parece, os departamentos de recursos humanos lá em Roma acertavam mais. Se você não tem legitimidade, você não sabe reconhecer. Portanto, ainda que você seja, não garante a continuidade. Se não procura encarnar profundamente esses atributos para saber reconhecê-los no outro. Quanto mais dentro, mais fora. Reitero. Seja, e a sua sucessão tem uma boa chance de ser legítima. As pessoas que você nomeia têm uma grande chance de nomeá-las com o atributo da legitimidade. Quais são as responsabilidades de alguém que detém poder? Essa é uma resposta simples e bem fundamentada pela história toda. Ter poder sobre si próprio. Sempre garantir que, diante de uma ofensa, você é capaz de segurar as rédeas do eu animal. E não responder à altura, porque cada um tem direito de fazer o que quiser, mas não pode te obrigar a responder no mesmo patamar. Sempre ter a garantia de que os seus impulsos, os seus instintos, as suas paixões estão sob teu comando. Isso é uma coisa que eternamente temos que verificar, porque é uma tragédia que a gente imponha sobre os demais os nossos instintos, as nossas paixões, as nossas preferências pessoais. Isso é uma usurpação de poder pelo eu animal absurda. É aquilo que os gregos falavam, ou você é minotauro ou é centauro. Ou você domina o seu eu animal, e o centauro Quiron era um sábio que formou grande parte dos heróis da Grécia, ou você é dominado pelo eu animal. Ele tiraniza você e, portanto, vai tiranizar os outros. Imagine você. Eu tenho uma decisão importante a tomar. Eu não chego em casa e pego o meu cachorrinho, por muito que eu o ame, e coloco 2 tigelas iguais de comida, uma à esquerda e outra à direita. E conforme a direção que ele for, eu tomo uma decisão. Nossa, isso é de matar, professor. De onde é que você tirou esse exemplo? Que ridículo. É ridículo. Mas deixa eu te falar, o teu eu animal dentro de você decide da mesma forma. Ele decide pelo pote de comida, pelo interesse da sobrevivência. Ele decide por aquela parte mais, digamos assim, mais ligada ao instinto que existe. Às vezes até o cachorrinho responde melhor, porque às vezes já entra nisso sentimentos. O nosso eu animal geralmente não entra nada, é puro instinto. E você deixa ele decidir. Eu confiaria mais no cachorrinho. Confúcio fala claramente nos seus Analitos. Quem não sabe obedecer aos seus preceitos de sabedoria não deve mandar.
Quem não conhece a obediência não deve conhecer o comando. Não sabe obedecer a alguém mais sábio que você que te orienta, ou não sabe obedecer os preceitos de sabedoria que vivem dentro de você mesmo, não mande, vai ser um tirano. É um caminho certo. Portanto, há que verificar o tamanho do comando, do domínio que você tem sobre si próprio. Eu, às vezes, fico ouvindo as pessoas falando na rua. E eu ouço muito uma expressão, acho engraçada. Se mexer comigo, eu viro bicho. E a pessoa se sente super corajosa e forte por causa disso. Me dá uma vontade de responder, eu me controlo. Mas dá uma vontade de responder, meu caro, virar bicho é fácil, vira ser humano que eu quero ver. Isso aqui é raro. Você quer me mostrar que você é forte e corajoso? Vira ser humano que eu quero ver. Como diz o Dhammapada budista, mais corajoso do que aquele que vence 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Vira humano. Eu estou querendo ver esse espetáculo. Estou tentando promovê-lo em mim. E adoro quando vejo um ser humano que é capaz de fazer. Isso sim é força. Isso sim é poder. Se você não garante isso a si próprio, é melhor não liderar. Não é esse o teu momento.